né? E hoje eu estou num desafio aqui quase que triplo. Eu estou no Instagram fazendo a live pela Bonavita Cosméticos, no Facebook também, juntamente com essa aula online junto ao professor Felipe e à FAMESP em São Paulo. Pessoal, as dúvidas, eu vou deixar todos os meus contatos depois e eu estarei disponível, não somente no momento da live, mas após a live, tá? E esse desafio, esse convite que me foi dado, foi para falar sobre cosmetologia. E o que eu imaginei, então, para trazer aqui dentro dos futuros profissionais, dos profissionais que estão me seguindo aqui, para assistir essa aula especial. Eu pensei, então, na cosmetologia inteligente. Para isso, eu tenho como formação de base no 2º grau magistério, então eu trouxe alguns brinquedinhos para a gente poder ilustrar tudo que será falado dessa cosmetologia inteligente. O que é um contexto de cosmetologia inteligente nos dias de hoje, certo? Toxicidade cosmética, cosmético ortomolecular, qual a diferença de orgânico para vegano, para natural, para que a gente tenha o máximo de conhecimento possível e não se deixe enganar por palavras de vendedor ou por marketing de empresa, certo? Bom, vou me apresentar rapidinho. Eu sou Isabel Piatti, tenho mais de 23 anos de experiência na área da estética. Como formação de base, eu sou tecnóloga em estética, tenho especialização em cosmetologia, em saúde da mulher, já estou na minha 2ª pós-graduação, onde é humanização e cuidados paliativos. Tenho muitas experiências de cursos dentro da área de cosmeto, que foi uma área que eu me identifiquei muito na área da estética. Atuei e atuo junto aos pacientes, só que hoje de uma forma diferente, através dos projetos do CIA. Hoje eu estou em carreira solo, eu vim aqui convidada pela Bonavita Cosméticos para a live, juntamente com o professor, para falar sobre essa cosmetologia, o professor Felipe, mas hoje eu estou em carreira solo, eu sou autora de várias obras literárias dentro da área da estética, e são títulos inéditos no Brasil e no mundo. Então, convido a todos vocês para continuarem me seguindo e entenderem um pouco sobre isso. E a minha última ação dentro da estética foi idealizar e implantar a estética humanizada, através desses olhares diferentes de propostas dentro das minhas obras, que estética teen, estética para gestante, a estética na maturidade, a estética junto a pacientes que trazem doenças que acometem a vida, que comprometem a vida, que são as doenças não transmissíveis, certo? Muito bem. Aqui estão as minhas mídias para vocês me seguirem. Eu tenho minha plataforma, eu tenho meu blog, meu Insta, minha página do Facebook também. E já ilustro aqui para vocês alguns das minhas obras literárias. Eu começo falando uma frase seguinte: decifre os rótulos de seus cosméticos e previna-se de ciladas. Por quê? Desde 2005, a Anvisa baixou uma portaria. A Anvisa é o órgão regulamentador de cosméticos, medicamentos e alimentos no Brasil. Ela baixou uma portaria onde aqui no Brasil era obrigatório trazer composição do rótulo em ink name, tá? Então, só para mostrar para vocês, seria isso aqui, ó. Eu vou comprar o produto com a lista de ingredientes ou de composição que está junto no rótulo, na parte de trás. Então, não é nem a marca do produto, não é nem a proposta principal que está no rótulo na parte da frente, mas sim que estará atrás na composição ingredientes em forma ink name, que é a lista de ingredientes cosméticos internacional. É a tradução da sigla INC, né, INC name. Muito bem. Existe um vídeo, eu convido vocês depois com calma assistir. Esse vídeo ele está nas mídias, no Google, onde você digita toxicologia cosmética ou cosméticos que intoxicam, ou pode ser encontrado também com o nome xenobióticos. E é um vídeo onde ele mostra o quanto a gente se expõe a xenobióticos e toxicidades cosméticas no nosso dia a dia, em tudo que a gente usa, porque cosméticos hoje, gente, não é mais símbolo de supérfluo. Cosmético hoje faz parte da nossa higiene básica.
tá? Então, ele é material essencial no nosso dia a dia. Então, eu acordo, eu vou tomar meu banho, eu vou escovar meu dente, eu vou lavar o meu rosto. Higiene pessoal é cosmético. Embelezamento, batom, pó compacto, sombras, máscara de cílios, lápis para olho, isso é embelezamento. E tratamentos. Tratamentos é a classificação onde nós, profissionais de estética, vamos adquirir esses cosméticos para o atendimento no nosso consultório, na nossa cabine de estética. Então, nós temos várias atuações dos cosméticos no nosso dia a dia. E alguns deles, dependendo da sazonalidade, eu reaplico várias vezes. No inverno, eu vou reaplicar muito mais protetor labial ou batom e creme mãos, por causa do ressecamento natural da estação. No verão, eu vou reaplicar muito mais desodorante, por causa da situação do calor e diminuir o cheiro de nossa área de axila junto a um desodorante. E isso faz com que a gente se exponha constantemente a essas substâncias xenobióticas, certo? Como o meu primeiro ponto da aula aqui com vocês é sobre toxicidade cosmética, então nós vamos relembrar alguns pontos. Bio, pele, bases que precisa estar presente dentro do pote. Então, para eu ter um cosmético dentro de um pote e ter um ativo aqui dentro, o que vai acontecer? Eu preciso ter uma base. Eu vou decidir que eu quero um creme de cafeína. Eu tenho que ter a base para colocar a cafeína lá dentro, certo? Então, eu preciso da base. Então, nós vamos falar de bases cosméticas. Aí, nós vamos falar um pouquinho sobre segurança e eficácia, principalmente alunas e pessoal que está acompanhando. Nós temos como ocupação o atendimento à estética. Então, o cosmético, ele é o meu primeiro e principal coadjuvante aos tratamentos. Eu não vou conseguir realizar nenhum atendimento na minha maca, no meu consultório, se eu não tiver um cosmético. Eu consigo fazer um atendimento 100% sem ter a presença de uma eletroterapia, mas não tendo o cosmético, eu não consigo fazer nada. Então, o que eu decidi para a minha profissão de base, que é a estética, eu preciso do cosmético como meu principal instrumento de trabalho. Então, ali a gente já tem uma situação ocupacional. Isso significa que eu, esteticista, vou ter muito mais contato com cosméticos, com toxicidades cosméticas, do que o meu cliente, o meu paciente final. Tá? Então, nós vamos relembrar tudo isso. Aí, substâncias nocivas e considerações finais nesse primeiro momento. Então, nós vamos relembrar a situação de bio, vida. Qual é a área de atuação quando se fala em estética e eu vou aplicar um tratamento cosmético? Uma proposta de tratamento na estética. É a pele. Pele é o maior órgão do corpo humano. Pele é um órgão vivo, então ele é bio, tá? Bio é vida. E essa pele, ela está com a presença de funções específicas como um órgão presente no nosso corpo, ok? Função sensorial, onde ela nos coloca, nos expõe ao mundo externo e nos faz percepção de mundo externo. Regulação de temperatura corpórea, então nós temos o termômetro hipotalâmico, que é o nosso hipotálamo, que ele faz controle de temperatura corpórea constante e evita perda de calor ou queda de temperatura, para que a gente tenha uma qualidade e um equilíbrio no nosso corpo. Defesa imunológica. Então, o que a gente carrega na nossa pele? A gente carrega toda uma estrutura de células, mas ao mesmo tempo a gente carrega também várias situações de proteção, como a barreira cutânea, o manto hidrolipídico e a flora bacteriana. Isso tudo nos dá defesa contra agentes externos. Por isso que quando a gente se expõe exageradamente a toxicidades cosméticas, dependendo da reação do teu organismo, do teu sistema imunológico, a pele cai a sua defesa imunológica e você desenvolve reações alérgicas ou reações tóxicas específicas da
daquela aplicação, que seriam reações que a gente chama de dermatite atópica, enfim, as doenças de pele como um todo. E uma outra função da pele é a função barreira. Assim como a nossa pele nos expõe aos ambientes externos para que a gente conheça o mundo, ela também nos protege dessas situações de ambientes externos, mantendo o nosso corpo em equilíbrio. Então, ela nos protege do calor, nos protege do frio e nos protege de permeação. Não são todas as permeações que ela me permite a penetração de micro-organismos, de substâncias cosméticas que ela nos permite. Então, ela faz essa seletividade. Chegamos, então, a uma conclusão de que pele é um órgão vital. E é o nosso foco de atuação, né, gente? A estética vai trabalhar pele. E a barreira cutânea, ela traz como estrutura... Oi. Deixa eu só te interromper rapidamente. Ok. Eu estou aqui apenas falar, você está no Instagram, o pessoal está dizendo que seu áudio está horrível. Aí no pessoal, no seu Instagram, se você quiser dar uma parada para verificar... O áudio do Instagram, tá. Do Instagram. Ele vai dar uma verificada aqui. Aí falaram que não está te ouvindo, que o áudio está ruim. Tá. Do áudio do Facebook, eu estou de microfone. Se elas optarem pelo Facebook da Bonavita, melhora a qualidade da visibilidade da live. Ah, sim. Mas, muito bem. Enquanto ele vai organizando ali, a gente vai continuando aqui as exposições. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Então, nós temos ali como barreira cutânea de proteção contra agentes externos, que são vento, frio, radiações de luz, tá? UVA, UVB, luz visível, mas ao mesmo tempo, barreira cutânea de proteção contra a perda de água. Então, permite não entrada de substâncias inadequadas, mas também permite não saída de necessidade do nosso corpo. E a parte da barreira cutânea, quando ela está em desequilíbrio, aumenta a perda de água, aumentando assim a desidratação, reduz a elasticidade e resistência. Então, uma pele que eu tenho uma qualidade de barreira cutânea, de proteção ou de hidratação adequada, eu tenho maior elasticidade, menor perda de água. Quando eu tenho uma pele desequilibrada, eu também tenho uma permeação de agentes externos, uma penetração desses agentes, onde micro-organismos indesejados também vão ser oportunistas nesse momento. Por isso, a barreira cutânea tem que estar sempre em equilíbrio. E também eu terei uma sensibilização a vários tipos de cosméticos que me provocará sensibilização e alergia. Eles estão dizendo que no Insta parece que não vai rolar mesmo, vai ter que ir pelo Facebook, tá bom? Que acho que é queda de... Ele vai tentar voltar pelo Insta também, mas acho que é queda de sinal, alguma coisa nesse sentido. Então, meninas podem correr lá pelo Facebook também. E a penetração, ela se dá principalmente enfrentar a barreira de epiderme. Tá? Então, na epiderme é a nossa maior proteção com relação à penetração. Então, nós temos o extrato córneo, que são os corneócitos, e temos a camada basal das células, que são subdivididas em outras camadas, como camada basal, espinhosa, granulosa, até chegar ao extrato córneo. E essa permeação de ativos, ela se dá transanexial, ou seja, pelos anexos, como vocês estão acompanhando ali, e transepidermal. Então, eu vou ter permeação pelas glândulas sudoríparas e sebáceas, principalmente folículo pilosebáceo, e também entre as células transcelular ou intracelular, tá? Então, presta atenção nesses pontos, porque daqui a pouco eu vou mostrar uma célula para você e a gente vai relembrar isso que foi passado nesse momento aqui nesse slide em específico. Alguma colocação, professor Felipe? Não, muito bom. E é uma coisa, Isabel, que é interessante você comentar, que foi um dos assuntos das nossas últimas aulas. Então, a gente falou sobre permeabilidade, a gente começou a entrar
E até uma vez que eu fiquei aqui de olho, pena que não tá aberta a câmera, porque eu queria ver quem ia estar fazendo uma cara de estranhamento, quem ia já fazer uma cara de não, olha lá, eu sei, eu aprendi isso. Então é mais esse ponto mesmo. Sim, sim. Vocês estão conseguindo me enxergar, né? A minha câmera ainda está aberta, certo? Ok, beleza. Então, seguindo. Os fatores que afetam essa permeação, tá? Tanto intercelular como intracelular. Nós temos a pele íntegra e hidratada. Quanto mais íntegra e hidratada, mais receptiva ela será com relação à permeação de ativos que eu venha colocar, tá bom? Ou de bases, propriamente dita. O tamanho do ativo e a concentração. Olha só que interessante esse dado, gente. Eu tenho ativo, eu escolhi o ativo que eu quero ter naquele produto. Eu quero vitamina C ou eu quero cafeína. O que vai aumentar a permeação é a concentração dele, uma forma de ter mais permeação, e o ativo, o tamanho do ativo. Então, hoje existem lipossomados, nanoencapsulados, a nanotecnologia está presente a isso, que consegue fazer com que essa permeação transanexial e transepidermal seja maior, tá? E as bases, tá? Então, bases miscíveis ao manto hidrolipídico. Mas agora a gente começa a entrar no assunto bem legal. Como assim bases miscíveis ao manto hidrolipídico? Então, nós precisamos entender o que é o manto hidrolipídico, ok? E precisamos entender da cosmetologia qual é a melhor tipo de estrutura lipo para se assemelhar à estrutura do manto e ter percepção de permeação, ter maior permeação. Então, nós vamos começar a falar agora das bases cosméticas, tá? Tudo que vocês vão procurar dentro da composição ativa, da formulação, melhor dizendo, da formulação de base com a sinergia de composição ativa, certo? Então, esses carreadores de ativos, eles devem garantir a entrega do ativo no local adequado e a concentração adequada. O que são esses carreadores? Veja, eu falei para vocês dos ativos em concentração e tamanho. Só que carreadores de ativo não é somente o veículo nanoencapsulado ou lipossomado que o ativo está dentro, mas também a base. Tá? Se eu tenho uma base cosmética semelhante à estrutura do manto hidrolipídico, eu terei também ela como agente carreadora desse ativo. Se eu não tenho a base cosmética semelhante ao manto hidrolipídico, esses ativos eles não vão ser aceitos pela pele, tá? Então vamos lá, nosso primeiro experiência em laboratório, tá bom? Emulsões, géis, sérums, iontos, cremes, são as estruturas de base, ok? Para que ocorra essas estruturas de base, eu tenho fase aquosa, fase oleosa e fase emulsificante. Então, nós vamos fazer a primeira experiência aqui, ó. Vamos lá? Copo de água. Estão enxergando o copo de água? Está enxergando, professor Felipe? Estou enxergando. Está um pouquinho baixo, mas eu estou enxergando. Copo de água. Ok. Copo de água, pessoal. Ó, água. Essa água aqui não é para beber, porque essa água aqui é deionizada. Ela é uma água preparada para receber a base cosmética, fazer a base do bolo, né? Para que a gente possa estar desenvolvendo essa base cosmética. Nessa primeira cubeta que eu tenho aqui, eu tenho óleo mineral, tá bom? Óleo mineral, olha aqui. Tá vendo como ele é branco, transparente? Tá? Por quê? Ele é derivado do petrolato, é o óleo mineral USP, só que o que acontece? Ele não tem semelhança nenhuma ao manto hidrolipídico. Ele é um óleo, deixa eu ver se eu consigo virar aqui, ó. Vou conseguir aqui. Ó, ele é um óleo branco, transparente, melhor, não é branco, ele é transparente, ok? Por ele ser derivado do petróleo, a origem dele é petrolato, ele não tem semelhança nenhuma ao nosso manto hidrolipídico. Então, aqui eu tenho óleo, água e óleo. No fato da cor, eu já tenho a diferença muito grande entre óleo mineral e óleo vegetal, ok? Então, os óleos vegetais são ricos em ômegas. Dependendo da origem deles, serão de origem oligogenosa, serão das sementes, né? Girassol, uva, próprio óleo de soja, oliva,
Cada um deles vão apresentar uma coloração porque tem uma origem diferente, mas ele tem cor, significa que ele tem presença de ômegas ali, tá bom? E a experiência vai ser assim. A água, eu vou usar o óleo com cor para mostrar e vou misturar a água e o óleo, ok? Água e óleo não são miscíveis. Eu vou deixar ele paradinho aqui um pouquinho enquanto eu converso com vocês, para ele subir e eu mostrar para vocês que eles não são miscíveis. Ou seja, as estruturas não se assemelham e eles não se misturam, tá? Ó, consegue ver aqui a diferença, né? Ó, meninas, conseguiram? Ok. Quando eu tenho ativos que traz a proposta de lipossolúveis, eu vou adicionar os ativos na fase oleosa. Quando eu tenho ativos que trazem proposta de hidrossolúveis, eu vou adicionar esses ativos na fase aquosa. E depois eu faço a mistura das duas bases, certo? Essas duas bases precisam, então, agora entrar em ação sinérgica. Como que a gente faz isso? Aqui, na minha experiência, eu vou usar o famoso detergente, tá bom? Na cosmetologia, a gente usa solubilizantes. Quais são os N solubilizantes? Eu vou falar o que é proibido, que provoca toxicidade cosmética. Propileno glicol. O propileno glicol ele é altamente irritante para a pele. Ele é um dos principais responsáveis por dermatite atópica, principalmente nas mãos dos profissionais de estética que usam demasiadamente produtos que tenham como solubilizante propileno glicol. E ele é muito usado na cosmetologia em larga escala e existe alguns sérums que têm na sua concentração de base entre 25% a 50% propileno glicol. Eu estou fazendo umas comparações só para vocês poderem entender, porque quando se vai em bancada, tem lá as matérias-primas específicas para isso, tá? E agora, então, eu vou fazer a ação de solubilização. Detergente na água e no óleo. Ó, a gente começa a perceber que nós vamos ter uma mistura das duas bases, ok? E aqui, então, eu consegui fazer com que a fase oleosa, a fase aquosa, formasse uma emulsão, ok? Então, essa emulsão, essa agitação, juntamente das duas bases, com o solubilizante, formará, então, uma base cosmética, creme ou emulsão. Certo, gente? Então, aqui nós estamos com a nossa primeira experiência durante essa aula e essa live. Muito bem. Ok. A partir do momento que eu tenho a fase aquosa, antes de fazer a solubilização, eu tenho lá os ativos, os umectantes, espessantes, conservantes, fragrância, corantes. E na fase oleosa, geralmente são as ceras, as manteigas, as vitaminas oleosas e os óleos, tá? Que é o óleo mineral, óleo vegetal, que vai ser a base disso daí. Como eu já mostrei para vocês a diferença dos dois, vocês então já têm ali o primeiro ponto de escolha. Eu vou escolher cosmético com parafino líquido, com mineral óleo, ou eu vou escolher cosmético com óleos vegetais? Então aqui eu tenho uma experiência de rótulo. Mostro para vocês aqui, ó, composição deste óleo, que é um litro de óleo para massagem, ok? E aqui eu tenho a composição parafino líquido, um BHT e triclosan. Talvez se possa aproximar aqui no Facebook. Parafino líquido, triclosan e BHT. Ou seja, a composição desse cosmético, óleo para massagem relaxante, redutora, é simplesmente matéria-prima, não tem ativo nenhum. Quando você vai buscar com ativo, olha a diferença de composição, ó. Ingredientes aqui nesse rótulo, com ingredientes aqui nesse rótulo. Então é a partir dali que eu já estou ensinando para vocês a
lerem o rótulo, a entenderem o que é cosmético inteligente para que o cosmético traga proposta de tratamento e não somente você fazendo a aplicação da sua mão, do seu conhecimento no tratamento. Tá? Então, para essas bases serem bases seguras, se diferenciar de base comum para bases inteligentes, bases de tratamento, você já sabe o principal ponto quando é creme, quando é loção e o solubilizante. Então, nós falamos do óleo mineral, dos óleos vegetais e do solubilizante aqui. Óleo mineral aparece como parafino líquido. Aí, a gente vai... Eu tenho essa lista aqui, vocês têm acesso, um link para fazer o download e ter com vocês. É uma lista pequenininha, porém, olha a quantidade de xenobióticos que ela traz. Então, quando eu for falar de óleo mineral, ó, tudo isso aqui e mais essa parte inicial aqui, são todos os componentes de petrolatum que a gente encontra nos rótulos dos cosméticos que a gente vai comprar. Quais cosméticos? O nosso condicionador, o nosso creme mãos, o nosso desodorante, tem que estar de olho nisso. E para nós, profissionais da estética, o cosmético de tratamento. Não adianta nada eu usar um cafeína 6% e estar num cosmético com óleo mineral, que a base não é carreadora, que não vai ter permeação desse ativo no tratamento de gordura e celulite, tá? E se tiver propileno glicol, aumenta a permeabilidade. Opa, então eu vou aproveitar e vou comprar com um solubilizante de propileno glicol. O problema é que o propileno glicol, ele é altamente irritante, vai provocar irritabilidade para você, ocupacional, e vai provocar irritabilidade no teu cliente. Além disso, ele é xenobiótico, ele é considerado uma questão de disruptor endócrino? Não, irritabilidade. Mas essa irritabilidade vai te causar malefícios. Então, novidade para vocês, eu, Isabel Piatti, estou montando uma lista onde eu tenho todas as sugestões de matérias-primas que já existem no mercado, que vocês podem buscar pelo nome INC na formulação, substituto dessas substâncias xenobióticas, tá? Essa lista já está pronta, eu só estou fazendo agora um e-book para poder estar mandando para vocês. Assim que o e-book sair, pessoal, fiquem ligados nas minhas mídias que vocês terão acesso a essa lista. Por exemplo, o Zemeia é um substituto do propileno glicol fantástico. O Zemeia, se eu pudesse, eu casava com ele. Porque além dele ser solubilizante, né, professor Felipe, ele também é potencializador de conservantes, ele é bactericida, ele traz umectação, porque o propileno glicol também tem esse apelo de umectação. Existe o glicerol, existe a glicerina, existem vários outros que são substitutos do propileno glicol. Aí, os cosméticos seguros, eles estão sendo estudados e propagados desde a década de 80. Eu acho que a maioria de vocês aqui nasceram na década de 80, né, gente? E é desde lá que eles já vêm fazendo estudos de acompanhamento à exposição a xenobióticos. Principalmente, professor Felipe, dos parabenos, tá? O óleo mineral a gente encontra estudos um pouco mais para frente, tipo anos 90, mas os parabenos eles estão sendo estudados desde desde a década de 80. 82, se eu não me engano, foi o primeiro artigo publicado. Então, diga. Isabel, não sei se é uma coisa que as meninas estão sabendo, mas uma coisa que eu até comento, até para que a gente possa compartilhar com o pessoal que está assistindo aí também na tua live, né, e aí você pode qualquer coisa replicar para o pessoal, que os parabenos eles fazem com que a menstruação da mulher aconteça muito mais cedo. Então, além da polêmica do câncer, a gente já tem ali alguns indicativos de problemas, na verdade, hormonais que podem acontecer na mulher por conta do uso do parabeno. Sim, sim. O que o professor Felipe colocou aqui, gente, é que os parabenos, eles provocam a estrogenicidade, porque há uma polêmica ali que eles colaboram ao aparecimento polêmica não, há estudos correlacionando a ação dos parabenos a câncer, mas isso se dá pelo fato deles serem estrogênicos. Todos os cânceres que têm como base a alteração estrogênica, os parabenos, que são conservantes muito utilizados em larga escala, eles são colaboradores, eles fazem como se fosse o papel de epigenética negativa.
onde eles aumentam a quantidade de estrogênio, tanto na mulher como no homem, e fazem com que apareçam esses cânceres correlacionados a estrogênio. Outra coisa interessante, vamos falar dos parabenos a respeito do tratamento estético. Se ele faz aumento de estrogenicidade no nosso corpo, o que adianta eu ter um cosmético com cafeína, numa base mineral, óleo mineral que não é carreadora, e com conservantes parabenos que provocam estrogenicidade para tratar celulite? Qual é uma das causas de se ter celulite? Estrogênio, tá? Então, eu estou fazendo uso de um cosmético que não tem nenhuma função adequada e que não é uma base de tratamento. Pelo contrário, ela está piorando o quadro da proposta do que eu estou tratando, tá? Muito bem. Dermatite de contato é ocupacional para a área da estética. Por quê? Olha só. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, toda dermatite de contato tem 3 causas específicas: substâncias, os cosméticos, umidade e atrito. Imagine você lá trabalhando, fazendo uma massagem no corpo de uma cliente, de uma paciente sua. O que você vai estar? Se expondo a substâncias pelo cosmético, a tua mão estará molhada e você terá grande quantidade, grande tempo de atrito. Então, dermatite de contato para, principalmente, regiões de mãos, é ocupacional para a área da estética. Outra questão ocupacional para a área da estética são os problemas de articulações. Por quê? Cosméticos com base de óleo mineral, parafino líquido, já tem vários estudos comprovando que eles colaboram ao aparecimento de artroses e de artrites. E se você se expõe excessivamente a essa substância através dos cosméticos, durante os atendimentos, você tem uma velocidade de desenvolvimento dessa alteração nas tuas articulações. Ok, considerando aqui, 3.000 substâncias já foram citadas na literatura médica como sensibilizante de contato. No entanto, 30 delas seriam responsáveis por 80% de dermatite de contato na região, na pele dos pacientes. Portanto, nessa slide aqui, eu mostro para vocês que existe sim a necessidade de permeação dos cosméticos, mas existem também a necessidade da pele nos proteger contra essas substâncias nocivas. Por isso, as bases cosméticas biocompatíveis. Então, agora eu vou definir para vocês o que é uma base biocompatível e o que é uma base verde. Base biocompatível é aquela base que traz semelhanças às estruturas do nosso manto hidrolipídico, da nossa pele, na estrutura da membrana celular, então são os fosfolipídios. Como eu já mostrei para vocês na experiência que eu fiz, né, gente? Que é onde a gente tem as micelas, as misturas de água e óleo, e ali eu vou apresentar fosfolipídios nessa formulação, deixando semelhante a estrutura da nossa pele. E as bases verdes são as bases que trazem maior origem de matérias-primas vegetal, da natureza, tá? Então, solubilizante, por exemplo, substitui o propileno glicol por zemeia. Zemeia é de origem vegetal, é extraído da estrutura da cana-de-açúcar. E isso a cosmetologia inteligente apresenta para nós, tá? Então, a toxicologia cosmética diminui muito porque você estará usando bases verdes e bases biocompatíveis. Ao mesmo tempo, nessa questão dos óleos serem vegetais e oriundos de sementes, né? As substâncias nocivas. Essas substâncias nocivas que eu vou citar para vocês, que inclusive está na minha lista, né? Depois, para os alunos do professor Felipe, eu já passei o link, tá? Para o pessoal que está me assistindo na live, depois solicita o link. A empresa Bonavita, ela estará disponibilizando para vocês o link para vocês baixarem a lista de ingredientes nocivos. Então, as matérias-primas associadas que provocam sensibilizações e processos alérgicos são fragrâncias, tá? Então, tem que estar dentro de lista de fragrâncias que estejam livres de substâncias alergênicas. Os conservantes, conservante liberador de formol, conservantes parabenos.
Os veículos, que nem eu fiz para vocês, lembra? Vamos pegar aqui, ó, a mistura. Tem que ter o solubilizante para misturar a água e o óleo, tá? Então além do veículo base vegetal ou mineral, tem que ter o propileno glicol, que é o solubilizante. Porém, hoje, as formulações cosméticas apresentam substituto desse propileno glicol de origens vegetais e que não provocam sensibilidade. Bom, as dermatites de contato junto aos conservantes, principalmente aos liberadores de formol, têm estudos. Esse, por exemplo, que eu apresento aqui no slide, ele trouxe 80 mil casos de dermatite de contato que testaram positivo para formaldeído, parabenos e bromopol, que são conservantes muito usados em formulações cosméticas. Então já está provado aqui que eles provocam toxicidade cosmética. O formaldeído, também conhecido como formol, ele libera substâncias formol no momento do aquecimento do cosmético quando você vai utilizá-lo. Exemplo, quando que você aquece um cosmético no momento que você utiliza? Na fricção para massagem, então se tiver conservante liberador de formol, ele vai liberar os formóis no aquecimento. E quando você, por exemplo, passa um filtro solar para ir para o sol, a radiação solar aquece esse produto na tua pele. Também provoca a liberação de formaldeído, tá? Aqui, nomes, geralmente nicknames dos liberadores de formol. Quaternário, diazolidiniureia, imidazolidiniureia, DMDM, dantoin. Então, aqui na minha lista, eles estão aqui no final, ó, no final da lista, onde eles mostram quais os nomes nickname que vão aparecer na relação dos ingredientes cosméticos lá atrás. Apareceu esses nomes, não compra, porque são liberadores de formol na tua pele. Já os parabenos são conservantes que nós vamos encontrar com vários nomes também, metil, butil, etil, e que estão todos eles correlacionados com parabén no final, tá? Não é parabéns, tá? Não é parabéns, é parabén. Não é parabéns você comprou um cosmético bom, não, é parabén. Então tem todos os conservantes listados aqui. E hoje existem vários conservantes de origem vegetal, alguns apelos até de cosméticos sem conservante, porque são usados conservantes alimentícios, mas depende muito da proposta do cosmético, tá? Se ele precisa de um amplo espectro, diminui essa possibilidade de sem conservantes. E assim por diante. Então, os parabenos, eles são usados em 99% das formulações cosméticas. Antigamente também era em alimentos, mas medicamento e cosmético a gente encontra muito parabeno. Eu já caí nas graças de ler tudo que eu compro. E uma das coisas que... Desculpa ter te interromper. Imagina. Uma coisa que eu estava comentando, que você fez essa analogia, né, com os termos muito semelhantes. No slide anterior, quando você fala da ureia, né, imidazolidiniureia, é legal comentar justamente isso. Que o pessoal, eu já peguei muito aluno que ele é assim, professor, tem ureia na formulação. E eu falo, não, isso aqui não é ureia, não é um hidratante, não é um queratolítico. Isso aqui é um conservante, porque olha o nome inteirinho dele. Isso. Imidazolidiniureia. Então é legal você comentar isso, porque se a pessoa não se atenta onde estão as vírgulas, isso. ela acha que tem ali um hidratante, acha que tá Exato. tranquilo. E na verdade não, tem um problema. Né? Entre vírgula ou ponto e vírgula vem o nome nickname da matéria-prima ou do ativo, tá? Então, imidazolidiniureia não tem a letra I no meio. Então, não é ureia de hidratação, é um conservante liberador de formol. Então, quando vocês forem olhar composição cosmética, deixa eu pegar esse aqui, que esse aqui está mais claro. Vocês vão poder observar que existe uma divisão entre um nome e outro. Às vezes é um ponto e vírgula, às vezes é uma vírgula, tá? Geralmente, ponto e vírgula é para quando tem um composto. Por exemplo, eu vou pegar lá o lipolice. Lipolice é um nome comercial de um composto que tem 4 ativos. Então, para dividir os ativos é vírgula e para dividir o nome do composto no rótulo é um ponto e vírgula, tá? Essas são dicas, gente, que a gente tem que estudar cosmeto e entender, e olhar rótulo, para poder ler o rótulo e entender por que tem aqueles nomes, certo?
E outra coisa interessante, já falando em ingredientes, mas como que funciona a questão da dosagem? Geralmente, o ingrediente ou composição, ele virá do maior para o menor. Então, se você comprar um cosmético, você vai olhar no rótulo, você vai ter lá Aqua. A água é o que mais tem dentro da formulação. Aí tem lá Aqua, parafino líquido. Água e óleo mineral é o que mais tem dentro. Tá? Então, vem na sequência decrescente. Geralmente, isso é regulamentação, exigência de Anvisa. Bom, os parabenos, como eu falei para vocês, tem vários estudos já correlacionados a câncer, principalmente câncer que estão correlacionados à estrogenicidade, por isso que se fala muito que parabenos colaboram ao aparecimento ao câncer de mama, tá bom? Ele colabora porque ele provoca estrogenicidade, excesso de estrogênio no corpo. Mas ele também, além dele ser importante estar na formulação, só que ele é importante por ser conservante, mas eu tenho opções de outros conservantes que não sejam os que provocam estrogenicidade, tá? Então, além do que, ele também é associado a adenocarcinomas, que são células epiteliais, cânceres que aparecem na pele, tá? E também processos alergênicos e sensibilidade da pele. Então, ele é bom para conservar o cosmético? Sim, mas ele é altamente tóxico em toxicidade cosmética, para qualquer fase de vida, tá? Alunas, professor Felipe e pessoal que está acompanhando. Então, vai comprar cosmético infantil para bebê, para criança na sua fase infantil, para adolescente, tem que olhar a composição. Vai comprar cosmético para fase gestante? Tem que olhar a composição. Vai comprar cosmético para homem? Tem que olhar a composição. Para mulheres na fase madura, composição. Por quê? Essas composições xenobióticas, elas estão presentes em todas as formulações, de higiene pessoal, embelezamento e tratamento. Então ali, olha, 2008 foi publicado um estudo, entre tantos outros, tá, gente? Existem N's, eu tenho como diz outro, tem uma cara de lista de estudo enorme sobre toxicidade cosmética. Inclusive, o meu TCC de pós-graduação na saúde da mulher, eu fiz um levantamento bibliográfico sobre todos os cosméticos que trazem estrogenicidade correlacionado ao aumento de câncer de mama no Brasil. Conservantes parabenos estão em medicamento, estão em cosméticos. Olha só, eu compro uma maquiagem para adolescente, lá tem conservante parabeno. Eu compro um tratamento de acne, lá tem conservante parabeno. Professor Felipe, esses dias atrás eu fui comprar colírio para mim, e como a gente já tem o hábito de ler o rótulo, a maioria das marcas de colírios tinha propileno glicol na formulação, ou seja, eu estava comprando um humectante para os meus olhos, mas eu estaria pingando um humectante propileno glicol, que é altamente irritante para o nosso organismo. Quanto é triste, né? A gente saber que existe tantos e tantos produtos para as crianças, é muito comum também. E querendo ou não, lembrar da questão que o olho é uma mucosa, tem alta permeabilidade, então quanto isso pode ser prejudicial, ainda mais quando a gente fala nessas regiões tão delicadas, né? Eu fui comprar colírio também, eu percebi esses detalhes quando eu fui comprar colírio ontem mesmo. Uhum. Então, o quanto a gente tem que ficar pisando em ovos até os dias de hoje ainda. Certo, com certeza. É muito importante. E existem alguns artigos, eu tenho um especial aqui, que mostra que a criança no seu primeiro mês de vida, ela é exposta a 8 cosméticos diferentes pela mamãe, tá? Então, se você pegar o olhinho tem lá parabenos, tem o parafino líquido, que é óleo mineral, você tem lá a pomada, o lenço umedecido, o shampoo, o perfuminho, tudo isso, gente, já apresentando xenobiótico para uma fase de vida, que é o primeiro mês, no qual a criança ainda não tem nenhuma barreira cutânea bem formada. Temos que ser críticos, muito críticos, em tudo que a gente vai comprar, pelo amor de Deus, olha aqui, ó, põe no rótulo dos cosméticos, leiam o rótulo de cosmético, porque é muito importante nós sabermos disso e
sermos seletivos na aquisição dos cosméticos que a gente vai adotar para o nosso dia a dia. Propileno glicol, já falei sobre ele, já mostrei a função dele na nossa base aqui, ó. Ele é o responsável por homogeneizar água e óleo, ele é o solubilizante, mas ele também é umectante, ele também é veículo, ele também aumenta a permeação de ativos, porém ele é altamente irritativo. No padrão brasileiro de alergologia, que são 40 substâncias listadas e que fazem o teste de aplicação, ele fica entre quinta ou sexta substância mais irritativa. As reações nesses testes de alergia. Ali na frente eu vou mostrar para vocês uma tela que fala sobre isso. Bom, as reações a propileno glicol é o maior potencial alergênico, inclusive em medicamentos, tá? Em muitos medicamentos, a gente acabou de comentar de colírio, mas pomadas, tem pomadas cicatrizantes, é muito comum, tá? Então tem que tomar muito cuidado na leitura de compra de rótulo de medicamentos e de cosméticos. O óleo mineral, que ele é um solvente, um veículo e um agente condicionante, difícil de absorção na pele, ele é altamente comedogênico, ele não traz semelhança nenhuma à pele, então ele não vai fortalecer barreira cutânea. E uma pergunta, você convida um estranho para entrar na sua casa? Não, porque eu não sei quem é essa pessoa. Óleo mineral para a barreira cutânea, para a pele, é um estranho, ela não vai permitir a entrada dele. E também aumenta a sensibilização cutânea. Como eu já falei para vocês, existem alguns estudos que correlacionam também o óleo mineral a alterações de articulação, que são artroses e artrites. Aqui eu mostro para vocês uma tabela onde tem comparativo de óleo mineral e óleo vegetal, inclusive no meu blog, Momento da Estética, tem a matéria lá que traz a tabela de comparativa. Em todas as minhas obras literárias eu também trago capítulo especial de cosmeto falando sobre toxicidade, onde tem as tabelas, tá? Os óleos vegetais, eles são altamente semelhantes ao manto da pele, e essa tabela que eu estou apresentando para vocês, alunas, mostra a estrutura presente na nossa gordura da pele. Quando essa coluna diz gordura da pele, eu não estou falando de tecido adiposo, eu estou falando de gordura presente no manto hidrolipídico e a semelhança de ácidos graxos essenciais que existem em várias amêndoas que são de origens dos óleos vegetais, como por exemplo andiroba, soja, buritia, a castanha do Brasil, o cupuaçu, tá? E olha, disfunção da barreira cutânea, eu tenho sensibilização, eu tenho perda de água, quando eu faço a reposição e o equilíbrio da barreira, eu tenho daí maior aumento de permeação. A barreira íntegra, ela é uma barreira contra alergênicos, ela tem menos reações de sensibilização a cosmético, ela é um hidratante verdadeiro, real, né? E também a manutenção de elasticidade da pele. Então, vamos falar sobre estrias. Quando a gente quer prevenção de estrias, olha aqui eu tenho o elástico que apresenta extensibilidade das nossas proteínas de elastina. Elas têm capacidade em estender até 100% o seu tamanho normal e voltar ao normal. Se eu não tenho uma boa hidratação, se eu fizer uma hidratação mascarada, usar cosmético com óleo mineral, ou usar óleo corporal com óleo mineral, eu não vou conseguir ter uma nutrição dessas fibras, eu não vou alimentar o fibroblasto de forma adequada por uma boa produção de proteína. Aí então eu tenho rompimento, olha só, eu tenho rompimento, eu tenho estrias, eu tenho abertura na pele e eu não consigo mais ter uma pele lisinha como era e como ela está quando tem deficiência de nutrição aos cosméticos de tratamento, porque não fez uma hidratação correta, não fez reparação de ômegas corretos, não fez uma nutrição de ativos adequados por não ter base cosmética adequada. Ok? Para as alunas da FAMESP, aqui eu trago
a lista Inc Name dos óleos do derivado de petróleo, né, que é óleo mineral, parafina e vaselina, e trago os Inc Names do óleo de semente de uva, de amêndoa doce, de girassol. Essa apresentação que eu estou usando aqui, para quem está assistindo a live, a gente vai deixar o link embaixo para que vocês possam estar fazendo o download para vocês, tá? Bom, em termos de toxicidade, as considerações finais são: bases livres de substâncias potencialmente irritantes, sensibilizante, oferece maior segurança de utilização dos cosméticos, principalmente para nós profissionais que precisamos apresentar resultado rápido e que estaremos em exposição a esses cosméticos constantemente, tá? Então, segurança e eficácia, elas estão apresentadas nesse momento que você faz a escolha correta. Você tem cosméticos seguros e cosmético de maior eficácia. E o que nós temos que procurar no mercado de fornecimento de ativos e de cosméticos, gente? Empresas que sejam transparentes, que pelo menos coloque composição, ingredientes adequados aqui atrás. Mas a maior transparência que se pode observar, gente, é quando a gente compra um cosmético que, além de apresentar ingredientes aqui, vai apresentar também composição ativa aqui, tá? Ou seja, eu estou comprando um óleo para massagem relaxante, para me auxiliar nas manobras de redutora, aqui, cheia de xenobióticos. E aqui, eu estou comprando um óleo para massagem, que vai ser para massagem relaxante, para massagens redutoras, porém eu sei o que eu estou levando junto, tá bom? Composição com dosagem, transparência. Aí eu tenho aqui, por exemplo, a base deste óleo é vegetal, tá? 887 miligramas por grama. Aí eu tenho óleo de girassol, 20 miligramas por grama, óleo de oliva, 20 miligramas por grama, óleo de semente de uva, 20 miligramas por grama, vitamina E, 5 miligramas por grama, e extratos oleosos de arnica e castanha da Índia a 20 miligramas por grama cada um. Ou seja, eu estou comprando uma composição. Eu não estou comprando só a proposta do produto. Tá? A proposta do produto é aumentar o deslizamento das minhas mãos na manobra de massagem, aonde eu tenho poder de deslizamento e manipulação de tecido no momento que eu quero. Mas, quando eu olho a composição com dosagem, além da proposta do produto, eu estou levando um cosmético que vai trabalhar por mim, porque a composição correta vai fazer com que aquela proposta do tratamento seja mais rápida de ser atingida. Então, composição com dosagem é muito importante. Para vocês, alunas, aqui no slide eu coloco destacado no rótulo, para todos eu mostrei aqui nos produtos na minha mão. Então, a escolha do cosmético ela deve ir além da preocupação com ativo. Então, eu vou comprar um cosmético com cafeína. Eu trouxe um exemplo aqui de cafeína. Ótimo! Mas de que adianta ter a cafeína 0,0 alguma coisa do cheiro dela, tá? No produto. Eu preciso saber a composição. Quando vocês vão comprar cosmético com vitamina C, qual que é a primeira pergunta que vocês fazem? Quantos por cento de vitamina C tem nesse produto? Por que só vitamina C vocês indagam um percentual? Para qualquer ativo vocês têm que saber, tá? Então eu trago um exemplo aqui de um produto, ó. Ele traz as bases cosméticas livres de xenobióticos, tá? Então ele não tem composição de xenobióticos na formulação, é 0% de xenobiótico. Isso significa que ele tem bases biocompatíveis. E ele traz a composição aqui. Então, aqui, cafeína 6%. Cafeína 6% significa que é uma das maiores concentrações de mercado. Mas, além de ter a cafeína 6% com os ativos em sinergia, eu tenho certeza que essa base que a cafeína está, ela é permeável, porque ela tem bases de óleos de origem vegetal que se assemelham ao manto da pele. Ela tem, e essa base ela se torna carreadora, então eu tenho o ativo, a dosagem do ativo e a base cosmética carreadora. Isso significa que o pouco que eu usar desse produto, que as manobras poucas que eu fizer na massagem modeladora desse tratamento, eu terei
um alcance do resultado da mesma forma. Eu tenho menos trabalho cansativo das minhas manobras, porque o cosmético é um cosmético de tratamento. O cosmético é um dermocosmético seguro e que traz uma proposta de eficácia, tá? Então, a escolha da base e do ativo é importante. Você já pensou se essa cafeína 6% tivesse no óleo mineral e os conservantes parabenos? Eu teria uma eficácia do produto e do tratamento altamente reduzida. E aqui, para complementar, para as alunas e o material que vai estar disponível para vocês, eu coloco algumas coisas sobre a alergia e as bases cosméticas. Então, eu tenho que ter uma pele íntegra, eu tenho que saber a questão da intolerância, porque tudo isso é muito importante na hora que eu desenvolvo o prontuário estético, que é a famosa anamnese. Há outro motivo de se ter a composição exata do produto, porque, professor Felipe, hoje é muito comum, quando eu desenvolvo um prontuário estético, a cliente dizer para mim, eu tenho alergia a propileno glicol. Se não estiver escrito lá, se eu não tiver, o que é o propileno glicol em ink name mesmo? Ah, é propileneglicol, ok? Então eu preciso olhar na formulação do cosmético que eu vou passar nela, no tratamento. Se tiver propileneglicol, ela já me deu a informação de que é alérgica, que ela é intolerante. Eu não posso usar um cosmético com essa matéria-prima, porque a responsabilidade da cliente é minha. Eu tenho que pôr em prática política pública de saúde, cuidar da minha cliente enquanto ela está comigo, tá bom? Então eu tenho que entender de cosmetologia, eu tenho que entender de rótulo, porque tem a pergunta, você é alérgica a alguma coisa? Lá no prontuário, né? Certo? Muito bem. Então, os cosméticos, eles dão uma incidência de 10% da população com reações adversas. E essas reações, elas podem ser leves, moderadas ou intensas, tá? Por isso, é muito legal quando eu converso com um médico alergologista e eles falam exatamente isso. Uma das maiores fontes de alergia dos meus pacientes são os cosméticos que eles usam. Por quê? É muito simples, gente, é raciocínio clínico. Por que não é o medicamento que vai dar alergia nessa pessoa e sim o cosmético? Porque medicamento ela só vai tomar quando ela está doente. Ou quando ela tem uma doença para equilibrar e é uma dose pequena. Cosmético ela vai usar vários cosméticos no dia e todo dia. Então a exposição às reações de dermatite de contato, dermatite atópica, alergias, a maior das causas são os cosméticos. Aliás, a segunda maior, né? Porque a primeira são as alergias alimentar e respiratória. Mas a respiratória é sazonal, né? Diga. Sim. Uma das alunas está perguntando, não sei se você quer responder agora ou só no final. Posso responder. Quando você percebe essas alergias, você tem uma forma específica de tratar? Tem algum cosmético que você diga que é um cosmético limpo para poder conseguir, nesse momento, no caso a profissional tem usado um cosmético que gerou alergia, alguma coisa que você fale, não, isso aqui é seguro? Ou alguma técnica que você trabalha? Ok. A pergunta do professor aqui junto às alunas, e que também vai cair muito bem aqui na live, é quando se tem uma alergia, se desencadeia uma alergia na cliente, que é muito comum, né? Tô lá fazendo limpeza de pele, usei a trietanolamina a 10%, pH elevadíssimo, a pele reage. Bom, quando é dermatite de contato ou reação tóxica, que é uma alergia, é uma reação momentânea, elimina-se aquele produto, não se usa mais e se acalma. A melhor forma de acalmar a pele nesse momento se você não conhece a formulação dos cosméticos que você tem, é a água geladinha, água fresca. Agora, se você tiver cosmético que não tenha substâncias alergênicas, que não tenha propileno glicol, que não tenha conservantes que são possíveis de provocar alergia, aí você pode usar uma máscara que refresque, que tenha um Calm Skin, que tenha um beta-glucan, alguma coisa que ajude a refrescar o local. Porque nas reações, a primeira coisa que a gente percebe é a hiperemia e aquecimento. Então eu tenho que diminuir o aquecimento. A melhor coisa é água gelada, porque daí a água não tem problema nenhum de ter reações.
Agora, se você conhece o cosmético, sabe da formulação dele, sabe que ele é um cosmético livre de xenobióticos, você pode daí colocar alguma coisa que tenha efeito calmante. Pode ser um beta-glucan, pode ser deixa eu pensar aqui num outro ativo, camomila, tá? Aloe vera, pode ser. Mas de nada adianta eu vir com a proposta do ativo e dentro daquele produto que apresenta aquele ativo ter o propileno glicol, porque o propileno glicol nesse momento ele vai estimular mais ainda a reação, tá bom? Ok? Vamos adiante então. Obrigada pelas dúvidas. As dúvidas eu acho importante a gente saná-las no momento que aparece. Então, olha, dentro das respostas de alergia, 80% delas são irritativas e 20% só que são alérgicas. Qual a diferença desses dois quando se fala em cosmético? A alergia irritativa é aquela que aparece no momento da aplicação do produto e ocorre no local da aplicação. Já as alergias alérgicas mesmo, ou melhor, as respostas inflamatórias alérgicas, elas nem sempre aparecem no local, melhor, ela aparece sempre distante do local de aplicação e elas não aparecem no momento da aplicação. Um exemplo bem clássico para vocês é a alergia ao redor dos olhos por esmalte, pelo bromopol presente no esmalte, bromopol. Por quê? Foi passado na região da unha, mas não é na unha que a alergia vai acontecer. Então, meninas, pessoal, profissionais de estética que estão me ouvindo, alunas, futuros profissionais, a grande maioria das reações inflamatórias no procedimento estético são irritativas. E a causa disso são os cosméticos com xenobióticos nas suas formulações. Toxicidade cosmética, tá bom? Muito bem. Aqui eu coloco para vocês característica de fase alérgica, que é a fase aguda, fase crônica, o diagnóstico. Eu cito alguns diagnósticos aqui feito na anamnese, né, que é observar a localização, o tempo de evolução, a frequência, a duração, as características, né, que são pruridos, ardência, queimação. A primeira pergunta que nós vamos fazer é quais os tipos de cosmético que ela está usando. Ah, eu estou usando a marca X. Aí é bom você já conhecer um pouco das marcas para saber. Cheia de toxicidade cosmética. Provavelmente seja isso que está te causando alergia. Isso é um exemplo só, né? Aí os PETs. Então, aqui, olha, esse teste de contato que eu falei para vocês. No padrão brasileiro de alergologia, são 40 substâncias que se colocam quando se faz o teste. Essas substâncias são colocadas em PETs, né, em pequenas vesículas, colocadas nas costas do paciente, e o paciente vai passar de 48 até 96 horas com essas substâncias em contato direto na pele. Aí é removido esse PET e o médico vai fazer a avaliação, aonde ele vai olhar teste de contato do resultado. Então, a primeira leitura é 48 horas, daí tem lá, tracinho é negativo, positivo um positivo é discreto, 2 positivo é eritema, pápulas e vesículas, e o intenso é 3 positivos, 3 cruzinhas. Ali, o médico vai saber exatamente quais são as substâncias que aquele paciente tem alergia. É muito importante a gente sempre orientar os nossos clientes. Deu alergia a algum cosmético com a gente? Busque um alergologista, faça teste de PET para descobrir. Por quê? Porque é uma segurança que o cliente terá. Ele vai descobrir quais são as substâncias que ele tem alergia para ele não comer mais nada com aquilo, não passar mais nada com aquilo, né? O professor Felipe é prova disso, porque ele tem alergia alimentar, então ele tem que ler muitos rótulos antes de se alimentar, porque se tiver alguma coisa do qual ele tem alergia, ele vai ter problema de saúde. Então, para ele se precaver, ele precisou descobrir qual era a substância alérgica que provocava esse problema, ok? Um pouquinho mais de água lá para mim. Então, ali no padrão brasileiro, como eu já falei para vocês, são 40 substâncias, e o propileno glicol, ele entra entre essas primeiras classificações, entre as 10, né? E nós,
assim como os médicos, principalmente os médicos alergologistas, precisamos ser detetives. E as substâncias alérgicas, gente, isso são as que estão citadas presentes em cosméticos. Formaldeído, igarsan, cáton CG. O cáton CG é um composto de conservantes, que é altamente alergênico também. Os parabenos, a parafenilenodiamina, que é aquelas substâncias coloridas que podem colorir o cosmético e o alimento. Propileno glicol, quaternário, clorexidine, germal, butilhidrotolueno, que é o BHT, tem também o bromopol, enfim, são várias as substâncias. E onde elas estão presentes? Nas bases e nos veículos dos cosméticos e medicamentos, tá? Então, as bases devem ser biocompatíveis, não devem conter substâncias alergênicas e, novamente, decifre o rótulo de seus cosméticos e previna-se de ciladas. Quem tem alergia já tem o hábito de ler rótulo, porque sabe que se não ler e usar cosméticos com aquela substância vai ter problema. Então, ó, hashtag, eu deixo o convite aí para todos vocês. Eu apadrinhei essa campanha que a Bonavita lançou em 2007, 2012. E até hoje eu carrego essa bandeira aí junto com o pessoal. Os xenobióticos e a relação de câncer, cena para os próximos capítulos, tá? Mas para vocês eu só deixei alguns estudos muito recentes sobre isso. E aqui algumas sugestões de empresas que levam a sério essa questão de estar com cosméticos de base natural e livre, 100% livre de substâncias xenobióticas, não provocando toxicidade cosméticas. Maior segurança para você, excelentes resultados para a sua cliente. Ortomolecular. Vamos ao próximo assunto do dia aqui na aula. A ortomolecular aplicada à estética. Então vamos lá. Ortomolecular é a seguinte. Tira seu tênis para mim, os dois, faz favor, só para poder... Pode tirar, rapidinho. Só para poder ilustrar aqui uma situação de ortomolecular. Alcança os dois aqui para mim, por gentileza. A live, ao vivo, a gente faz tudo. Eu tenho aqui sapatos que eu coloco ele desse jeito no meu pé. Então, vamos inverter? Hoje, a minha colega aqui vai usar os sapatos assim. Você consegue usar os sapatos assim? Pô, por que você não vai conseguir usar os sapatos assim? É o mesmo par de tênis, amiga? Não? Não é o mesmo par de tênis? O que está errado aqui? Vamos, alunas. Diga ali para o professor Felipe, o que está errado aqui? Vocês que estão do outro lado, o que está errado aqui? É o mesmo par de tênis. Estava no pé dela e eu propus para ela usar desse jeito. O que está errado aqui? A organização, a forma de posicionamento, né? Exato! É o mesmo par de tênis, mas a forma como ele está posicionado é incorreta à minha como é que a gente chama? Ortofísica, minha estrutura física, certo? Se eu colocar o meu tênis esquerdo no meu pé direito, ele não vai se encaixar. Isso é o sinônimo de orto. Orto é um prefixo grego que significa correção. Aí vem ortografia. Quem aqui fez muita caligrafia quando ensino fundamental? Correção da letra, né? Ortodontia, ortopedia. E por que a proposta ortomolecular? Porque o nosso corpo é vida. O nosso corpo é rico em moléculas. As moléculas do nosso corpo precisam ser corrigidas. E tem que ser na quantidade ideal, na quantidade correta. Vamos lembrar do tênis? Não era o mesmo par de tênis? Era o mesmo par de tênis. Só que se eu tivesse que usá-lo invertido, não ia ficar legal. Então eu tenho quantidades necessárias de nutrientes para o meu corpo estar em homeostasia, equilíbrio. Por isso a proposta ortomolecular em cosmético. A ortomolecular, ela vem da medicina anti-envelhecimento.
Então, se você tem orientações de profissionais da nutrição, nutrólogos e tudo mais, com exames séricos e análises que está faltando ferro no teu organismo, você vai ter problema, vai ter anemia. Está faltando cálcio no teu organismo, você vai ter osteoporose e assim por diante. Então, tem que ter um equilíbrio para que isso aconteça, certo? Então, são as correções de moléculas. Esse é o sinônimo, a tradução de cosmético ortomolecular. Aí uma pergunta, por isso que eu já coloquei ortomolecular em seguida da toxicidade cosmética, para vocês terem um raciocínio clínico e falarem para mim. Eu compro um cosmético, não leio o rótulo dele, e ele me traz a proposta de ortomolecular. Aí, quando eu estou com esse cosmético dentro da minha cabine, eu decidi ler o rótulo. E esse cosmético de ortomolecular, ele é um creme, ou ele é um sérum, sei lá, e ele tem xenobiótico. Ele tem parafino líquido ou propileno glicol. Eu posso chamar esse cosmético de ortomolecular? Sim ou não? Alunas respondem para o professor Felipe. Aqui, vamos ver o que elas estão colocando. O que elas estão colocando, professor? Não posso chamar de ortomolecular. Ótimo, eu não posso chamar de ortomolecular. Então, gente, cosmético ortomolecular é qualquer cosmético que você encontre no mercado, independente da marca ou da propaganda daquela marca, porque se ele tiver bases biocompatíveis, bases verdes, bases semelhantes à estrutura do nosso manto hidrolipídico, ele já pode ser considerado sim um cosmético ortomolecular, porque ele está fazendo correção. Óleo mineral, parafino líquido, não tem nutriente nenhum, ele não vai fazer correção nenhuma na estrutura do meu manto hidrolipídico, então ele não é ortomolecular. A Márcia disse aqui pra gente, é tudo propaganda enganosa, a Fabi também falou que ela acha que é só apelo, né, que não é de verdade, né? Então elas estão também colaborando aí. Certo, Felipe, é isso mesmo. E eu digo para você, existem empresas que são sérias, que são renomadas, que não usam esse apelo de marketing e que apresentam cosmético de correção da pele, tá? Então, prestar atenção, é isso que eu estou querendo fazer nas minhas aulas, nas minhas palestras, aonde eu dou, é desenvolver o raciocínio clínico e a consciência crítica, é perceber que não se deixar levar por propaganda é saudável para você, tá? Porque daí você vai realmente... E tem muita marca no mercado de cosmético que usa o apelo ortomolecular e usa propileno glicol, usa óleo mineral na formulação, tá? Fica aí para vocês pesquisarem. Muito bem. Os nutrientes essenciais para o nosso corpo são 47 nutrientes. Eles se subdividem. Olha só o raciocínio sobre ortomolecular quando se fala em formulação de um cosmético. Eles vão se subdividir em o quê? Esses nutrientes, eles são aminoácidos, vitaminas, ácidos graxos e sais minerais, ok? Que principalmente se encontra fora do nosso organismo. Nada disso é produzido endogenamente. Por isso que eu preciso ter essa correção e essa qualidade de busca desses nutrientes essenciais. Veja só. 9 aminoácidos. Aí tem estina, leucina, usina, valina, lisina, metil, triptofano. Tudo isso a gente vai encontrar na alimentação, tá? 2 ácidos graxos essenciais. Parafino líquido, que é o óleo mineral, vai fornecer ácido graxo essencial na base cosmética? Não. Então, cosméticos de bases óleos vegetais, origem vegetal, é o ortomolecular porque ele vai dar os aminoácidos, os ácidos graxos essenciais para a reestruturação da membrana. Vitaminas são 15. Quando se fala em vitaminas, se lembra primeiro da vitamina C e vitamina E. As 3 mais conhecidas, né? Vitamina C, vitamina E e vitamina A. Mas não são somente elas que são importantes na ortomolecular ou no cosmético de correção, tá? Então ali tem várias, tem
a niacina, a riboflavina, a colina e assim por diante, tá? A tocoferol, que é a vitamina E, e os sais minerais, que são 21. Esses sais minerais, eles se subclassificam em oligoelemento e macroelemento. Oligoelementos são aquelas pequenas porções que a gente precisa ter no dia e que, se não tiver, fazem falta. Um exemplo dele é o flúor, o enxofre, tá? Que fazem falta, o cobre, fazem falta se eu não tiver nenhum consumo diário dele. Os de macroelemento é bem fácil, é tudo que tem em grande quantidade no nosso organismo. Cálcio, por exemplo. Cálcio é demasiadamente quantidade excessiva, que está nos ossos, está no dente, está na unha, está na pele, ok? Magnésio é a mesma coisa, tá? Potássio e sódio também. Então, esses são macroelementos. E o que você precisa buscar? Esses nutrientes essenciais. Aonde? Na alimentação, por isso aqui no slide eu coloquei uma pizza dividida em alimentos, quantidades necessárias para o nosso organismo, e para o nosso cosmético, e para a nossa pele, os cosméticos. Então, nutrientes essenciais para o organismo e para a nossa pele, os cosméticos. Por quê? Se eu tenho uma alimentação equilibrada, eu terei uma pele de qualidade, tá, pessoal? Terei. Porém, qual é o maior órgão do corpo humano? Pele. Aonde a pele se encontra? Último órgão, extremidades. Então, vai depender da absorção adequada da minha flora bacteriana e do meu processo de absorção, sistema digestório. Vai depender da qualidade do alimento que eu estou buscando, que eu estou ingerindo, e vai depender também da escolha do alimento, que isso depende somente de mim, tá? Então, a ortomolecular pela alimentação para a pele, preciso de um auxiliar cosmético. Porque quando eu aplico um cosmético, qual é o primeiro tecido que ele vai atingir? Pele, tá bom? Ok. Então, a ortomolecular restabelece a homeostasia, que são aminoácidos, vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais. E falando de deficiência de absorção ou falha do nutriente chegar até a camada mais superficial, o órgão mais externo que é a pele, então entra ali os nutricosméticos. Por que o nome nutricosméticos? São suplementos alimentares que têm seleção de concentração de vitaminas específicas que vão atuar no anti-envelhecimento, quando se fala em ortomolecular anti-age, medicina do envelhecimento, e nutrição, nutrólogos. E que essa suplementação nutricional ela vai atuar diretamente. Um exemplo disso que eu trago aqui para vocês é o colágeno líquido. Quando se busca colágeno líquido na alimentação, não é a gelatina, não é a proteína do colágeno. É aminoácidos essenciais para dar ao fibroblasto para ele produzir proteínas, e esses aminoácidos essenciais têm que estar associados à vitamina C, porque senão não existe uma hidroxilação adequada das fibras de colágeno. Raciocínio clínico e conhecimento, tá? Aqui, por exemplo, eu estou colocando as opções dos nutricosméticos existentes no portfólio da Bonavita, que é o colágeno líquido, 30 ml dá 10 gramas de colágeno por dia, que é um controlador de oleosidade e tratamento de processo inflamatório da acne, que é o Keep Control, que é o anti-envelhecimento feminino, o Keep Lady, e que é o tratamento de alopecia específico. Tudo que falta de nutrientes na alimentação quando se tem queda capilar, ok? Mas vocês podem usar esse raciocínio clínico para buscar no mercado o que você quer de proposta para potencializar o tratamento estético dentro da tua cabine. E a terapia ortomolecular... Oi, diga. Isabel, esse nutricosmético que você está comentando da Bonavita, a origem desses aminoácidos, desse colágeno, né? Porque eu, como bom vegetariano, eu acabo sempre tendo essa curiosidade. Então, te faço essa pergunta. A pergunta do professor Felipe aqui.
dentro dos nutricosméticos, a origem do colágeno líquido da Bonavita é animal ou é vegano? Pessoal, hoje, para se ter proteína vegana, existe proteína vegana. O problema é ter colágeno vegano. Dentro da nutrição, parece que já existe um fornecimento de colágeno vegano, mas ele é muito inacessível nesse momento, inacessível em fornecimento e inacessível em custo. Tá? E colágeno em grande quantidade para ser utilizado em cosmético e em nutricosméticos é o animal. Por isso ele se torna mais acessível. Mas existe sim, só que ainda está muito complexo para o veganismo nesse momento de reposição de colágeno líquido. Sim, legal. Os ácidos graxos, então, é o linolênico, que é o ômega 3, e o linoleico, que é o ômega 6. Eles são obtidos de extratos vegetais, para quem é vegano, no caso, e óleo de peixe para as pessoas que querem uma fonte mais rápida, mais acessível de ômegas, tá? Principalmente o ômega 3, gente. O ômega 3 ele é muito difícil de ser encontrado em alimentação. Encontra-se, mas o mais, como é que fala? De abundância, de facilidade é o óleo de peixe. E esses ácidos graxos, eles vão participar do quê? Do manto hidrolipídico e, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, adivinha o que é isso aqui? Uma bola. Muito bem, é uma bola. Isso aqui é uma célula, tá, gente? É célula fechada. Eu vou abrir a célula aqui para vocês. E aqui eu tenho a minha célula em maquete, tá bom? Quem ainda não fez uma célula em maquete em aula de fisiologia da pele, vai precisar fazer. Aqui eu estou ilustrando rapidamente o que é a célula, para vocês terem uma ideia. Mas o que vocês vão ter aqui? Membrana plasmática celular, estrutura fosfolipídica, tá? Então, quando se fala em ortomolecular, em cosmético ortomolecular, eu preciso que esses cosméticos tenham óleos vegetais, porque senão nem o manto hidrolipídico e nem a estrutura de membrana plasmática celular eu vou conseguir proteger ou fortalecer, tá? Porque senão eu não tenho a fonte necessária no ortomolecular. Então, cosmético ortomolecular com óleos vegetais. Quando eu tenho os óleos vegetais aqui, reparação de função de barreira, hidratação ativa por oclusão, esses ácidos graxos, eles fortalecem essa barreira e eu tenho homeostase e equilíbrio, maior proteção, menor perda de água, maior hidratação, tá? Então, tem esses apelos e outros mais que não cabem nesse momento, porque são muitos conhecimentos da Cosmeto para passar. E quando se fala em aminoácidos, daqui a pouco eu volto com essa nossa maquete, tá? Quando se fala em aminoácidos, estou falando de todas as proteínas diferenciadas em aminoácidos que a célula base vai precisar produzir. Qual que é a célula base, a célula matriz ali? Fibroblasto. Então, a gente sabe que o fibroblasto ele produz os glicosaminoglicanas, que vão dar a estrutura gelocoloidal da derme, e que quando eu tenho celulite, eu tenho alteração nessa estrutura. Da próxima vez eu trago gelatina para fazer aqui, para vocês entenderem o que é essa estrutura gelificada. Eu também vou produzir glicosaminoglicanas, vou produzir fibra de colágeno, fibra de elastina, mas para isso eu preciso atingir o fibroblasto, eu preciso dar alimento a ele. E os alimentos são os aminoácidos. Então a ortomolecular vai fornecer os aminoácidos através do cosmético e através da alimentação. Então essas proteínas estruturais, essas proteínas elas desempenham várias funções. A estrutural, que é a estrutura fisiológica, estrutura anatômica de cada tecido, que é pele, cabelo, unha, músculo. Comunicação celular e regulação biológica, então metabolismo, proposta de modulação metabólica se dá pelos alimentos, pode ser por cosméticos também. Epigenética, que há um tempo atrás estava no auge, a epigenética negativa
ela faz metilação de DNA celular, porque ela trabalha nessa questão de estímulo negativo para o DNA. E a epigenética positiva, o alimento positivo, o cosmético positivo, ele neutraliza a metilação celular. Então, olha o poder que nós temos nas nossas escolhas. Sistema de defesa, anticorpos e imunidade e reações enzimáticas, que é a modulação do metabolismo. Então, por exemplo, eu vou pegar um processo de detox, né, professor Felipe? A detox eu quero eliminar toxinas e repor nutrientes. Por isso que se usa sais térmicos, sais de magnésio, sais de sódio e cálcio para a estrutura. Essas são estruturas dos sais de proposta de detox. A bebida colágeno líquido, que a maior fonte ainda é a animal. Os estudos trazem que 8 gramas de colágeno dia já é o suficiente para chegar a anexos como cabelo e unha e a estrutura de pele, tá? E tem que estar sempre, os aminoácidos tem que estar sempre acompanhado de vitamina C. Os aminoácidos, eles também participam do processo de hidratação. Por quê? Ele faz parte da composição NMF, tá? Então, nós temos ali aminoácidos, 40% da estrutura do NMF, 12% dos PCAs e da estrutura de hidratação são 12% de PCAs e 48% do restante. Então, 40% de aminoácidos fazem parte da hidratação. Vamos pegar, por exemplo, o tal do exemplo da água termal, que na linha da Buona Vita Cosmético é a águas duras, é a loção hidrotônica, e na minha linha de peles ultrassensibilizadas é a loção termal. Então, o que tem ali? Tem aminoácidos e sais minerais importantes, tá? Para quê? Para que eu faça a reposição de eletrólitos da minha pele, da parte superficial, e eu tenha uma homeostasia de equilíbrio do meu manto hidrolipídico e da minha barreira cutânea. Ali eu faço o quê? Ortomolecular, ok? Reposição ortomolecular, numa simples utilização de uma água, cosmético, termal, correta, formulação correta, livre de substâncias xenobióticas. Então aqui eu tenho um desenho esquemático, ó, como que se forma uma fibra de colágeno? O fibroblasto recebe toda essa matéria-prima e processa. Ele processa primeiro em cadeias de aminoácido que se formam em microfibrilas que vão se tornar fibrilas que recebe o processo de hidroxilação de vitamina C, formando uma fibra completa de colágeno. Então, eu tenho que dar aminoácidos ortomolecular. E aí, Isabel, a Fabi, ela também está falando aqui com a gente, que então esses aminoácidos, eles também são elementos que se não tiverem uma concentração ideal no organismo, e na pele especialmente, acaba se tendo um colágeno, às vezes, de má qualidade. Então, se, por exemplo, se eu fizer um microagulhamento, se eu fizer uma outra terapia de estimulação ao colágeno, pode ser que então eu não tenha esse bom colágeno caso eu não tenha esses aminoácidos. Exatamente. É mais ou menos por esse caminho. Então, o professor Felipe, junto com as alunas, estão colocando, tá? Então, toda proposta que eu venha desenvolver associada a uma terapia, por exemplo, eles estão comentando aqui a técnica de microagulhar, conhecida como microagulhamento. De nada adianta eu fazer a técnica de microagulhar se eu não der a proposta necessária de substâncias aminoácidas, sais minerais e vitaminas para a pele. Ela não vai se recuperar. Então, o composto, a técnica de microagulhar é uma técnica, mas o importante ali é a escolha do cosmético para esse momento, de preferência cosmético que traga proposta ortomolecular. Os sérums concentrados da Buona Vita, que são sem adição de água, eles trazem várias propostas ortomolecular para esse momento, principalmente a técnica de microagulhar. Diga. E uma coisa também, Isabel, que até pergunto para você, eu já tive essa experiência, queria também saber do teu ponto de vista, mas eu já vi, por exemplo, o jato de plasma que estava tão em alta, tão famoso, e que era o lifting sem corte, né, que o pessoal estava vendendo dessa forma, e que por uma falta, muitas vezes, dessa estrutura de aminoácidos, acabou gerando mais flacidez
flacidez a partir desse estímulo inflamatório, porque também Sim. destruiu o colágeno e piorou ainda mais. Você também já teve uma experiência como essa? Você já visualizou isso Sim, na sua prática? com certeza, professor Felipe, ele está falando das terapias associadas, jato de plasma, microagulhamento. Com certeza, se eu não tiver uma associação adequada, eu não tenho um excelente resultado. Eu tenho a proposta, inclusive são propostas caras, né? Mas eu tenho que ter tríade de acompanhamento, que é a tríade de sucesso. Você saber a técnica do aparelho, mas saber indicar o cosmeto e indicar um bom nutricionista para um bom acompanhamento de reposição de nutrientes também por nutricosméticos. Porque assim você tem o fornecimento adequado junto ao processo inflamatório e às matrizes que você está estimulando. Quando eu falo em matrizes, eu estou falando das células estimuladas. O fibroblasto é um dele. Eu não tenho processo cicatricial adequado, eu não tenho tratamento de flacidez adequada se eu não tiver um bom fornecimento de aminoácidos e vitaminas para o meu fibroblasto. Com certeza isso é comum acontecer. Eu só vou fazer jato de plasma e não vou me preocupar com o que ela vai usar em casa e nem com o que ela vai suplementar. Totalmente errado. Então, a nutrição estética, ela caminha junto conosco nesse momento, tá? Adiante. Quais são os tipos de reposição de aminoácidos em termos de cosméticos tópicos? O Raffermine, ele é riquíssimo em aminoácido de hidroxiprolina. Os nutripeptídeos são ricos em aminoácidos também. Daí existe o extrato de aveia. O hidroxiprolisilane C, ele é um composto de aminoácidos, 2, que é o aspartico e hidroxiprolina, associado a silícios. Silícios orgânicos, ele é muito importante também. Então, falou em ortomolecular, gente, comecem a raciocinar. Vocês usam ortomolecular todo dia. Agora, é o bom ortomolecular ou é o ortomolecular errado, né? Então, aqui, eu mostro para as alunas aqui nesse slide um produto específico da Bonavita, que é o BioLift, que ele traz essa proposta ortomolecular para todos os tratamentos de estrias, tá? Todos os tratamentos de flacidez. Aí eu tenho balão para apresentar, ó. Balão que nunca foi enchido, balão que já foi enchido várias vezes. Olha como ele traz a pele flácida, né? Eu preciso dar à pele o poder de ela se esticar e ela voltar. E quem dá isso é reposição adequada de nutrientes através da alimentação e através dos cosméticos. O que mais aqui? Radical livre. O ortomolecular, ele bate muito em cima do radical livre. Vamos voltar ao nossa célula. Olha lá, nossa célula. Radical livre. Quando fala em radical livre, se fala em uma molécula instável do oxigênio, tá? Então, são espécies radioativas de oxigênio, que também é um assunto, né, professor? Para muitos capítulos aí, mas eu vou resumir para vocês nesse momento. Eu tenho a célula, eu tenho a estrutura membrana plasmática, eu tenho o citoplasma, as suas organelas, e eu tenho o núcleo. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube, o nome do meu canal do YouTube é Isabel Piatti, e lá eu coloco sempre vídeos bem didáticos para explicar. E recentemente eu fiz um sobre radical livre. Muito bem. Quando se fala em radical livre, eu tenho vários tipos de radicais livres. São espécies radiativas de oxigênio. Determinadas espécies radiativas vão atacar membrana plasmática, ocasionando um processo de oxidação da membrana, tá? Outras vão atacar mitocôndrias, que é o pulmão da célula, é responsável principalmente pelo ATP. Outras vão atacar o DNA no núcleo, fazendo metilação de DNA, ou mutação, provocando doenças crônicas não transmissíveis, câncer, por exemplo. Por isso que quando eu falo em antirradicais livres ou falo em antioxidantes, eu falo em antioxidantes, vocês lembram do quê? Vitamina C. Não é só vitamina C, tá, gente? Quando se fala em antioxidantes, eu tenho que pensar em todos os tipos de oxidação. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês bem legal. Eu e os meus exemplos. Maçã. Eu cheguei hoje de manhã e eu cortei essa maçã.
Numa delas, eu passei o limão. Na outra, eu não passei nada. Vocês estão notando a diferença das maçãs? Está enxergando, professor? Dá pra enxergar. A maçã que eu seguro na minha mão esquerda não recebeu proteção antioxidante. A maçã que eu seguro na minha mão direita recebeu proteção antioxidante. Você vê como o oxigênio já oxidou bem o tecido dessa maçã da esquerda, enquanto que o da direita está protegido por antioxidante. Aqui eu trouxe como exemplo a vitamina C, tá? Mas não é só a vitamina C que traz isso, beleza? Aí bate uma fotinho minha aqui, ó. Vocês estão fazendo print das aulas? Vocês estão postando? Vai, bate uma foto aqui, ó. Eu e minha maçã e minha célula. Vamos lá. E como é que eu faço para segurar a célula? Aí, pera lá. Tudo tem uma mão para isso. Olha aí que bonitinho, né, gente? Então, o que que acontece aqui? Aqui eu tenho a ação antioxidante. Porém, peroxidação lipídica, membrana plasmática, metilação de DNA, tudo é feito por radical livre, tá? A oxidação, agora eu não me recordo qual é o nome do processo quando o radical livre atinge o mitocôndrio. Mas, enfim. Quando se fala em antioxidantes, eu tenho que pensar em todas as estruturas da minha célula, certo? Então, não é só vitamina C. Aqui eu trago para vocês antioxidantes de vitaminas C, E, A, sais minerais. Oi. Pode falar. Sais minerais. Quando ataca a membrana, a peroxidação lipídica, não é essa a palavra. Ah, Quando ataca a membrana plasmática. Isso. Sais minerais de antioxidantes. Cálcio. Alguém já pensou em cálcio como ação antioxidante, gente? Todo mundo toma cálcio por causa da osteoporose, tá? Ele é um excelente antioxidante. Zinco é um excelente antioxidante. Manganês. Selênio, que você encontra na castanha, ele é responsável pela proteção de DNA, enquanto que ele também tem proteção contra a ação do ataque de radical livre no mitocôndria. Olha só, silícios orgânicos também é importante para a ação antioxidante. E quando se fala em proteção do mitocôndria, eu tenho que lembrar da coenzima Q10. Alguém já ouviu falar que coenzima Q10 é um excelente antioxidante? Olha aí, né? Então ali eu tenho as vitaminas com ação regenerante, antioxidante e estimuladora. Eu tenho os sais minerais presente em todos os tecidos do organismo humano, que traz ação no metabolismo em termos de energia e síntese, balanço iônico no interior das células. Então, quando a gente fala assim, eu vou usar um cosmético para fazer um equilíbrio de minerais do corpo, que a gente chama de reposição de eletrólitos, está fazendo balanço iônico no interior das células também, tá? As águas termais, por exemplo, a loção termal, a loção hidrotônica, águas duras, a composição dos tecidos e participação das atividades de várias enzimas, certo? Aí nós temos os macroelementos, sódio, magnésio, cálcio, fósforo, ferro, e os oligoelementos, zinco, cobre, manganês. Esses sais minerais também participam de firmeza e de pele saudável. Existe um composto na cosmetologia chamado de fisiogenil, esse é o nome comercial dele, tá? E ele traz na sua composição vários minerais que participam da reparação e proteção celular, da hidratação, da produção de ATP de energia e de estímulo de metabolismo. Esse fisiogenil ele está distribuído em vários cosméticos do portfólio da Bonavita. Eu digo isso porque eu participei do desenvolvimento, então dos ativos que se usam muito, né? Quando se fala em forma de PCA, ele é vetorizado e a gente tem ele ali como antisséptico, defesa, antioxidante, proteção e reparação. A ação coenzimática participa de mais de 20 reações metabólicas. Então nós temos lá o magnésio como fonte de juventude, ele também promove síntese, energia e estimulação. O manganês, que está associado à formação de vários tecidos, além disso ele é um excelente antioxidante e desempenha
um papel muito importante na hidratação da pele por ser constituinte do NMF. O sódio, que é um hidratante fisiológico da pele, falou em soro, sódio e açúcar, né? Está envolvido na distribuição da água extracelular e intracelular. Aqui eu mostro para vocês aonde que se distribui o Fisiogenil nos cosméticos da Bonavita, que é Águas Duras, Ionto Biofactor e Skin Factor, Gel Creme Skin Factor. Tem também... É interessante comentar, diga. Isabel, que eles podem ser potencializados como o próprio nome diz, é o ionto, né? Então ele pode ser feito o iontoforese junto com eles, né? Sim, sim. Principalmente o magnésio, o sódio. O sódio é com um excelente potencializador, carreador de eletricidade, de corrente. Ele participa do processo do FAI, né, que ajuda a repelir os ativos na pele e na sua polaridade. Aí nós temos aqui a água termal, que é rica em quiditate, Prodeu 600 e frescolate, excelente para todos os tipos de peles ultrassensibilizadas. Sabe aquela pergunta que você me fez lá atrás, a aluna fez, né? Se tivesse que ter um produto específico para acalmar a pele no momento da reação, agora me veio a resposta. Qual professor Felipe? Loção termal. A loção termal da minha Reviver, especialmente, que assim, sou muito suspeito a falar. Né? Amo de paixão. Porque a loção termal, ela traz o frescolate que vai proporcionar a refrescância imediata, mas ela também tem agentes que promovem reposição de eletrólitos nessa pele que começou a entrar num processo de inflamação. Aqui eu trago para vocês nessa cubeta uma quantidade de um tipo de argila. A argila é riquíssima em minerais. É que quando se fala em ortomolecular, só se lembra de argila, né, professor Felipe? Né, pessoal? Não, não é só argila. Então aqui, por exemplo, as argilas, origem mineral, tá? Partículas extremamente finas, riquíssima em minerais, óleos elementos principalmente. Eu acho que a melhor fonte de óleos elementos para tópico natural, 100% natural, são as argilas, certo? Independente da cor. Comentar, Isabel, até com o pessoal que está assistindo a live aqui também, a diferença então, que você falou da argila. Essa argila a gente mistura na água e que pode, na verdade, também ser misturado, potencializado com a loção termal. E essa diferença do que loção termal é uma coisa, loção dermatológica, outros tipos de loções que a gente escuta falar no mercado, são outros tipos de loções. Loção termal é a que vem com essa quantidade rica de óleos elementos ou de macroelementos, como você comentou. Né? Sim, sim. O que o professor Felipe está colocando aqui é que a loção termal é excelente para diluição das máscaras, das argilas para proporcionar máscara. Todos os que tiverem com a concentração de minerais, óligo ou macroelementos, são excelentes potencializadoras de argila. Então, no caso do portfólio da Bonavita, tem Águas Duras, tem a loção termal, que é da linha da Reviver que eu assino, e também a loção hidrotônica. Temos todas essas possibilidades de potencializar a máscara de argila para isso. Então, as argilas, elas vêm com efeito de adsorção de oleosidade, absorção de sujidade, adsorção de oleosidade, desintoxicante, vitalizante, anti-inflamatória. E sérums, né, gente? Sérums, olhem os sérums de vocês. Qual é o conceito da palavra sérum? Soro. Ou seja, se eu estou comprando alguma coisa em forma sérum, significa que ele é concentrado. Mas eu volto a falar para vocês aqui. Gente, a maioria dos sérums tem na sua formulação propileno glicol. E dependendo da formulação, ele está entre 25% a 50% só propileno glicol. Porque o sensorial do propileno glicol ele é muito gostoso. Só que ele é uma substância altamente reativa. Então, dei preferência por glicerinado, dei preferência por glicerol ou Zemea, enfim. Aquela lista que eu já terei para vocês colocarem, fazerem o download do e-book, com certeza que já está sendo providenciado. Então, esses sérums, primeiro, base, observa a base deles. Se for base cheia de xenobióticos, é toxicidade, não é ortomolecular. E a partir do momento você
vai ter sérum. Sérum fluido de vitamina C, sérum de ácido hialurônico, tem vários sérums de minerais e aminoácidos, como, por exemplo, silícios orgânicos, hidroxiprolina, tá? Então, tem vários tipos de sérums que vocês vão encontrar e que podem trazer proposta ortomolecular. Para quê? Para rejuvenescimento, para controle da acne. Tudo vai depender do ativo que esse sérum traz como proposta. E assim, então, nós temos nutrição, equilíbrio, regeneração e renovação celular. E para fechar a live e a aula das alunas, tá gostoso, né, professor Felipe? Mas estamos chegando ao fim, tá? Eu trouxe aqui a diferença de cosmético natural, cosmético orgânico e cosmético vegano, certo? Para que vocês tenham bem esclarecido no conceito de vocês e vocês poderem começar a ser seletivo nessa escolha também. Bom, primeira coisa que eu falo, ortomolecular ele pode se estender para veganismo, para cosméticos naturais e para cosméticos orgânicos. Principalmente orgânico e natural, né? Porque a gente já definiu isso. Trouxe xenobióticos, não é ortomolecular. Deu base errada ali, não é ortomolecular. Então, eles se classificam em cosmético ortomolecular. A diferença entre eles, o natural e o orgânico principalmente. O natural, ele tem 100% de ingredientes naturais e vegetais dentro de sua composição. Mas, o mínimo 5 ingredientes que têm a certificação orgânica, então na formulação tem uma média de 5%, então você vai ter que pegar o percentual do produto, o volume dele, e ver, tem lá o hidroxiprolizilane que ele é certificação IBD, ou certificação EcoCert. O EcoCert é mais conhecido nos ativos cosméticos. Então ele é um produto natural sim. E, no mínimo, 5% de ingredientes certificados, tá? Então, naturais, ingredientes certificados, eu já tenho a proposta de um cosmético natural. Esse cosmético natural, ele é mais natural ainda quando ele traz a proposta de biocompatível. Então, ele é 100% de origens vegetais, certo? E traz 100% livre de xenobióticos, então ele é natural. Não adianta ter propileno glicol. Então, um cosmético natural para um umectante solubilizante, eu dou opção por uma glicerina vegetal ou por um Zemea, porque daí sim ele tem um apelo de ser natural. O Zemea, ele tem certificação EcoCert, EcoCert, IBD. EcoCert, o EcoCert é certificação europeia, IBD é brasileiro. Cosméticos orgânicos, esse é muito mais difícil de conseguir a formulação, porque eu tenho que ter 75% dos ingredientes com certificação orgânica. Começa pela água, que é a base principal. Então, os certificados orgânicos do extrato, do ativo que vai lá dentro, da matéria-prima. Então, por exemplo, vamos novamente falar do solubilizante umectante, propileno glicol. Não tem certificação IBD, não tem certificação EcoCert, não pode ser usado para um apelo de cosmético orgânico. Eu tenho que buscar um solubilizante de origem vegetal que tenha certificação. E os conservantes também. Ou eles são conservantes de certificação EcoCert, ou eles são conservantes alimentícios, mas tem que ter alguma certificação ali para 100% de certeza de que é orgânico. Ele é um produto muito mais difícil de estabilizar, ele é um produto muito mais difícil de conseguir, ele tem uma acessibilidade de custo muito menor, porque ele custa caro. Não são todos os fornecedores de ativos que trazem uma formulação, que trazem matérias-primas com certificação, que tenha acessibilidade de custo, tá, gente? O custo de um Zemea para um custo de um propileno glicol é muito diferente. Um custo de um óleo vegetal para o óleo mineral, gente, 1 litro de óleo mineral você compra por R$3 no fornecedor. E um óleo vegetal, R$1 pode ser até. E um óleo vegetal, dependendo da origem, óleo de soja, em média, R$11 o litro, óleo de semente de uva, em média, R$25 o litro. Então, já fica muito mais inacessível financeiramente falando. E os veganos? Aqui eu quero chamar muito a atenção de vocês no quesito vegano. Não significa que um cosmético vegano é natural, tá?
E eu encontro muitos xenobióticos nas bases de cosmético vegano. Por quê? Para ser vegano, ele não pode ter nada de origem animal e nem ser testado em animal. Ponto. Então, eu posso ter parafino líquido, eu posso ter propileno glicol, eu posso ter conservante parabenos ali, tá? Então, presta bastante atenção quando se fala em vegano. Aí que vocês vão ter que pôr em prática o hashtag põe no rótulo e ler mais ainda o rótulo desse cosmético. Porque ele traz o apelo vegano e todo mundo vai direto nele. Mas as bases deles podem estar presentes agentes nocivos e a base ser bases tóxicas, tá? Olha, não podem conter ingredientes de origem animal, nem de origem animal que não é extraído. Como assim não é extraído? Eu vou dar um exemplo. Lanolina é extraído da lã do carneiro, eu não preciso matar o carneiro. Mel, eu não preciso matar a abelha. Porém, o veganismo, eles não pegam nada que sejam de extração animal. Demai, por exemplo. Demai eu tenho que matar o peixe. Colágeno vai ser usado o colágeno de animais que foram sacrificados, ok? Então, essa diferença. O vegano ele não é nem de origem do animal que foi abatido e nem de origem de animal que não foi abatido, mas que está sendo usado. Então, o leite, a cera de abelha, o mel, a lanolina, eles não usam, o veganismo não usa. Então, são ativos de origem naturais, plantas, somente plantas, e as bases cosméticas, elas podem apresentar os xenobióticos. Então, tem que ler, sim, sobre as bases cosméticas do cosmético vegano, ok? E a certificação de não testado em animal, ela se estende para todos os tipos de cosmético. Orgânico, natural, normal, cheio de toxinas. Hoje em dia é muito difícil as empresas fazerem teste em animais. Já o veganismo é mais um ponto ali que também eles olham, não testado em animal. E eu deixo aqui então, olha, momentodaestética.com.br/ecologicamente-correto é onde tem a matéria que traz essa grande diferença entre esses 3 tipos de classificação cosmética. E aqui, meu e-mail, meu Insta, meu blog, minha plataforma e o site do CIA, que é onde eu estou atuando hoje, principalmente nos estudos e nos projetos de aplicação para a comunidade, tá? Bom, para encerrar, então, Felipe, eu agradeço imensamente. Mais alguma dúvida, Felipe? Os alunos ali? Então, eu vou abrir agora para as perguntas, para as meninas, se elas quiserem fazer mais perguntas relativas a tudo isso que nós conversamos. E aí eu também gostaria até de destacar e pedir para que você fale um pouquinho rapidamente, Isabel, que eu costumo falar muito de aromaterapia, né? Sou um apaixonado pela aroma. Ok. E eu comento muito sobre o uso das bases biocompatíveis Aham. e os óleos essenciais. Então você pode dar uma palhinha, só para poder a gente fazer esse fechamento. Sim. Com aquilo que é a minha paixão, que eu não posso deixar, né? De falar. Ok, então. Então vamos fazer o seguinte, Felipe. Agora a gente então vai passar para as dúvidas das alunas aqui do professor Felipe. Eu encerro a live tanto do Instagram como do Facebook. Agradeço a Bonavita Cosméticos pelo Dermocosméticos, Bonavita Dermos Cosméticos, pelo convite de estar aqui com vocês nessa live hoje, falando sobre um tema que é bem abrangente, que é bem interessante, que é toxicidade cosmética, formulação inteligente, e me coloco à disposição junto à equipe que venha a tirar as dúvidas de vocês. Estão perguntando se vai ter mais lives. Olha, eu estou fazendo live constantemente. Eu, Isabel Piatti, tem vários sites que eu estou fazendo live, vários convidados, tem vários, e eu sempre estou postando nas minhas mídias. Com relação à Bonavita, eu vou verificar com eles se existe lives mais agendadas, porque tem que ver a técnica da Bonavita também com respeito a isso. Mas fiquem ligados ali nas mídias que com certeza vocês vão ficar sabendo de tudo. Meu muito obrigado, espero que tenham gostado e eu estou disponível, a gente se vê por aí.